Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou responder uma pergunta da galera e a pergunta é a seguinte: conta pra mim, qual foi o projeto mais top que você já participou? É uma pergunta, né, que acho que simples, mas é muito legal que me trouxe duas memórias muito interessantes e que eu vou compartilhar aqui com você. O primeiro projeto que eu considero, né, no top 2 aí de projetos mais legais que eu participei, mais top, o primeiro acho que é o VRaptor. Porque eu considero o VRaptor o projeto mais interessante que eu tive a oportunidade de me meter. Porque quando você vai programar um framework, quando você vai participar da construção de um framework, você não sabe, né, onde aquela tecnologia vai ser utilizada, qual é o contexto que aquela tecnologia vai ser utilizada, você não sabe de nada daquilo. Ou seja, literalmente você está trabalhando o tempo inteiro em cima de um requisito de negócio muito flexível. Porque você tem que ter as implementações padrões do framework, assim como você precisa deixar as portas de entrada ali, né, para que as pessoas, nos possíveis lugares que aquele framework vai ser utilizado, possam fazer as customizações que são necessárias. Então, eu lembro muito, né, de quando estava no VRaptor 3, eu tinha uma especificação do JVE, existe ainda, né, que chama CDI, que era a especificação para fazer, né, toda a parte de injeção de dependências e tudo mais, muito inspirado no que existia, né, no Juice, no Spring e tal. E aquilo estava tomando muito corpo no mundo JVE, as especificações do mundo JVE todas que estavam sendo produzidas a partir do JVE 6, se eu não me engano, né, progressivamente, todas elas iam se conectando com a especificação do CDI, porque aquela era a especificação que colava, né, todos os mundos, assim como no Spring, por exemplo, o container do Spring de injeção de dependências é aproveitado por toda a stack de tecnologia que tem ali em cima do Spring. Então, eu fiz um plugin utilizando uma implementação do CDI que chama Weld, ainda deve existir, eu imagino, né? Que chamava Weld, e eu fiz um plugin para o VRaptor 3 para substituir o mecanismo de injeção de dependências utilizado no VRaptor 3, que era um mecanismo que era plugável, né? Então o VRaptor 3 suportava você fazer injeção de dependência via Spring, via Juice, se eu não me engano até via Pico Container, tudo mais. Então foi uma experiência, ali já foi muito legal, porque eu queria mexer no VRaptor 3 no lugar que era tipo assim o core do framework. Eu lembro que eu passei, eu meio lerdo, né? Então eu passei, sei lá, mais de um mês olhando, só olhando e rodando, sei lá, um mês, 3 semanas, não lembro aqui, olhando e rodando os testes do VRaptor 3 para eu sacar como que a parada estava funcionando. Não era porque o código era mal escrito, muito pelo contrário, acho que o código do VRaptor 3 era bem escrito, mas é porque era difícil mesmo e eu era com certeza, né, se você for olhar ali 5, 6 anos para trás, uma versão pior de desenvolvedor do que eu sou hoje. Então, eu era uma versão pior, naturalmente eu já teria mais dificuldade para entender, e eu estava tentando entender o core de um framework que fazia muitas coisas, né, ali dentro do escopo de ser um framework que tentava suportar o funcionamento de uma aplicação em cima do MVC. Mas foi muito legal, né, para eu entender isso, para eu conseguir colocar, fazer o plugin. E aí eu lembro que o Weld não suportava que as classes não tivessem um construtor sem argumentos. Era obrigatório que tivesse um construtor sem argumentos, se eu não me engano. E aí eu fiz um gerador, né, um plugin de né, que interceptava ali na hora que você executar uma aplicação em Java, você pode colocar como se fosse um interceptor, que ele passa para você o bytecode que está sendo carregado na memória, e aí você pode instrumentar aquele bytecode, e aí eu colocava um construtor sem argumentos nas classes, né, em memória e tal, então foi muito, muito divertido nessa parte. Aí depois veio o VRaptor 4. No VRaptor 4 eu participei da gênesis ali do VRaptor 4, né, construí várias funcionalidades, né, que foram muito importantes ali no VRaptor 4, porque o CDI, através do Weld, virou o core do VRaptor 4. O VRaptor 4 foi todo construído para funcionar em cima do JVE. Eu lembro como eu fiquei feliz, enquanto ainda era no VRaptor 3, como eu fiquei feliz de conseguir injetar um EJB
no meu controller. Achei muito louco. E aí no VRaptor 4, o CDI veio para o centro, ou seja, o VRaptor 4 nasceu, né, para ser utilizado dentro de servidores JVE, como Wildfly, por aí vai. E eu implementei, né, várias partes ali. Implementei, por exemplo, a primeira versão do mecanismo de interceptor novo do VRaptor 4, né? Então você tinha ali umas annotations parecidas com aspecto, né? Around invoke, completamente copiado das as annotations, né? Before, after e coisa do gênero. E eu tinha que fazer o código ali, né? E aquele código eu tinha que deixar ele flexível, né? Para a galera poder criar suas próprias annotations, para colocar as condições, né? De quando é que o código seria interceptado, quando não seria. Teve uma época, tinha parte das rotas ali que você tinha que ser o código flexível, tinha o mecanismo de rota padrão e você tinha que suportar, né, a flexibilização daquele mecanismo de rota. Era muito legal, né, que para programar as rotas, como a rota você subia o projeto, você conseguia mapear todas as rotas e as rotas não mudam enquanto o código está executando. Então, era uma oportunidade legal de cache. E aí a gente queria deixar o cache flexível, então tinha aí padrão, né, polimorfismo. Então tinha muito polimorfismo em muitos lugares. Tinha que ter preocupação, né, com a performance de execução para atender uma requisição. Então eu lembro que naquela época estava nascendo ali no Java, né, a parte de metaprogramação com os method handlers, logo do gênero. Então a gente, para fazer a reflection, a gente tinha a interface e tinha as múltiplas implementações. Então foi muito legal, pensando em código. Eu acho que foi uma experiência muito legal, né, pensando em lidar com uma equipe em projeto open source, porque tinha várias pessoas ali junto comigo, a gente tinha discussões até acaloradas, eu lembro, né, de algumas acaloradas ali dentro do VRaptor e tal, mas eu levo com muito carinho, acho que esse projeto, né, porque ele exercitou muito as habilidades que eu considero ainda hoje fundamentais quando está fazendo código orientado a objeto, que é tem código que precisa ser flexível, código que não precisa ser flexível, e independente da situação, ele tem que ser o mais simples possível, porque você precisa, né, ir evoluindo o framework e tudo mais. Então, foi muito, muito legal, né? Eu sei que nem sempre a gente tem essa oportunidade de colaborar em projeto open source, principalmente, né, um que realmente foi utilizado, e o VRaptor foi muito utilizado no Brasil, pensando numa tecnologia construída dentro do Brasil. Beleza? Então a gente era um framework brasileiro, ele suportou por muito tempo aí, né, o funcionamento, por exemplo, da Alura, mas não só da Alura, como outras empresas do Brasil utilizaram o VRaptor. Até hoje, quando eu converso com pessoas, teve gente que usou o VRaptor. Então foi muito legal, né, ter feito esse projeto, ter participado dele, ter sabido que meu código rodou, né, suportando o funcionamento de outras aplicações, ter essa oportunidade de utilizar várias técnicas de orientação a objeto para conseguir fazer o código ficar flexível, né, ter que fazer um código que performasse de maneira interessante, dados cenários que a gente não sabia que ele seria exposto, tudo mais. Foi animal, na minha opinião. Um outro projeto, esse saiu do ar, né, que é o Setup My Project, aqui é o segundo que eu acho que foi mais legal. Por quê? Porque o Setup My Project, o GitHub dele ainda está lá, né, tá aberto o código e tal. O Setup My Project foi uma ideia que eu tive com um cara que trabalhou comigo, que chama Nathanael, beleza? E com outro cara que trabalhava também, né, uma época junto, que chama Sheldon. E aí eu implementei toda a parte da API, né, e tudo mais. Qual que era a ideia? A gente sabia, hoje é muito mais fácil quando você olha para o ecossistema hoje do mundo Java, né, quando você olha para o Spring Boot da vida, e mesmo os outros projetos que estão nascendo, o setup tem ficado cada vez mais fácil. Mas ainda não é tão trivial não, né? Quando você pega uma aplicação com Java Spring, por exemplo, você quer deixar configuradinho, né, a segurança, o acesso ao banco de dados, você ainda é obrigado a fazer configurações menos do que era antes, mas ainda tem que fazer. Então você tinha esse cenário, né? E naquela época a gente tinha o VRaptor, era forte ainda no Brasil, você tinha o JSF ainda era forte, né? O próprio Spring, sem o Spring Boot, depois com o Spring Boot ficou ainda mais forte, depois dominou tudo, pelo menos até agora, né? Por mais que estejam surgindo
novas soluções que se adaptem mais a esse mundo sob demanda do cloud, de elasticidade e tal. E aí no Setup My Project, qual que era a ideia do projeto? Eu queria que você fosse lá pelo uma interfacezinha web e você conseguisse via Wizard falar assim, eu quero criar um projeto com Spring que vai usar o Postgre e vai rodar no Tomcat e ele vai utilizar, e eu quero que tenha segurança. E aí você clicava no botão e você baixava um zip com isso aí gerado. E você depois podia gerar CRUD também, tinha uma época, né? Eu definia ali um esquemazinho no XML e você fala assim, ó, eu tenho uma classe que tem esse atributo, tem esse relacionamento, botão, ele gerava um pedaço do código com a modelagem, com a entidadezinha ali, né? Com o seu controller, tudo mais, com um código que naquela época eu julgava um código que era legal. Hoje eu acho que a gente pode, hoje eu já julgo diferente isso daí. Então esse foi um projeto. Então, o que era legal? Fazer esse wizard era naquela época era um desafio grande para mim, né? Eu tinha que gerar os códigos, aí eu usei um projeto da JBoss que chama JBoss Forge, que ele é um projeto standalone que você executa em linha de comando. E aí eu peguei o código dele, né, coloquei no meu projeto, eu gerei um monte de código pelo JBoss Forge, né, gerava as classes, as configurações, e aí tinha um fluxo que eu precisava executar dentro da geração do código, né, que tinha cada parte da execução do código era um step, né, na minha lista de steps que tinha que ser executado para que eu gerasse o zip final. E de vez em quando, né, um output de um step tinha que ser aproveitado por outro. Então eu fiz ali, né, o meu mecanismozinho de um mapa que era compartilhado, era como se fosse uma request, né? E aí você compartilhava ali as variáveis compartilhava mesmo, né? Você botava na request aquele context, era como se fosse um chain of responsibility ali. Aquele context levava, né, informação de um para o outro. E aí tinha que usar a ordem na hora que ia fazer a geração, não lembro exatamente agora porque que tinha que ter a ordem. Aí eu copiei um código do Overraptor 3 que tinha uma árvore que tinha lá uma ordenação, né, que você tinha, quando você tinha um interceptor, você podia falar, né, que era before e after tal comando e tal. Então foi um código que eu considerei muito desafiador de fazer, que tinha que ser muito flexível, porque eu tinha que ser capaz de colocar novos steps no processo de geração sob demanda. Então eu achei muito, muito, muito legal de ter feito, né? Foram dois códigos que exigiram muita flexibilidade no design, que eu tinha que poder adaptar, né? Então eu gerava os passos do Wizard, era tudo via configuração de código, que ele gerava as opções, né? Aí os controllers que recebiam os passos do Wizard também tinha muita flexibilização de código, né, para saber eu estou recebendo desse wizard, então tem esses parâmetros, eu tenho que pegar esses parâmetros e tem essa validação e por aí vai e tal. Então foi muito, muito legal. E atualmente tem dois projetos aí, né, que eu tô tendo que estar no meu GitHub também, que precisa ainda de mais carinho, que é o Complexity Tracker, que é um projeto que eu estou tentando criar para eu conseguir, né, dado um repositório de código, olhar para várias classes e medir o incremento do aumento da complexidade da classe, o incremento da complexidade daqueles arquivos com o passar do tempo. Assim como tem um outro projeto, né, que esse eu deveria já ter dado mais carinho, que é o Spring Web Dev Flow, que é dado o jeito que eu enxergo que você poderia fazer, né, operações aí, literalmente operações de criação, remoção e por aí vai de CRUD, dado um certo fluxo, eu automatizei o fluxo que eu utilizo muito quando vou fazer, né, um endpoint que recebe um dado e da outra ponta eu tenho que gravar esse dado ou cuspir esse dado em alguma outra saída. E eu fiz um projeto que encapsula tudo isso, dado o fluxo completamente opinionado, executado por mim. Porque sempre que eu faço esses projetos, que tem cara de biblioteca e tudo mais, você tem que ser flexível o tempo inteiro. E fazer um código flexível e que tente ser simples é muito desafiador. É muito desafiador, né? Isso vai exercitando e trabalhando cada vez mais a sua capacidade. Mas esse é um pouco aí, né, desses projetos que eu considero legais, mas com certeza acho que o Overraptor tem um lugar muito especial e o Setup My Project também tem um lugar muito especial. Eu vou deixar o link dos dois, obviamente, aqui
para que vocês possam ver ali. Beleza? Mas era isso que eu tinha por hoje. Se você tiver algum comentário, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você tiver algum comentário, se você não gostou, né, tem algum feedback construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder tudo que é deixado aqui no canal. Beleza? Mas era isso. Tchau.